Querido, abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 36. Nós vamos ler a partir do verso 11. 2 Crônicas 36, verso 11. Glória a Deus. Você está comigo lá? Amém. Diz assim: tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou o coração, que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve mais remédio algum. Vamos ler comigo o verso 16? Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Diga comigo: e não houve remédio algum. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse culto que estamos prestando a Ti. Nós sabemos que é o Senhor quem abre a porta para que nós possamos Te adorar, para que nós possamos chegar à Tua presença no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nós Te agradecemos pela Sua palavra, nós Te pedimos revelação, entendimento, discernimento, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que enquanto a Sua palavra estiver sendo ministrada, os Teus anjos estejam trabalhando ao nosso favor, ao redor dessa igreja, sobre os céus desse lugar. Nós oramos pedindo que a Tua presença nos cerque como fogo nessa noite. Nós oramos para que os Teus olhos, Pai, estejam fitos em cada coração, e a palavra que sair desse altar alcance cada um na necessidade da sua própria alma. Somos Teus filhos, estamos sentados na Tua mesa, e nós oramos, fala conosco em nome de Jesus. Você deseja isso? Diga: eu desejo que Deus fale comigo nessa noite. Amém. Estamos falando, gente, sobre fundamentos de um genuíno avivamento. Nós falamos na semana passada a importância da vida de oração, não é isso? Nós falamos sobre esse poder da intercessão, sobre aquele ciclo que acontece ao longo das gerações, onde as pessoas se afastam de Deus e há um declínio e, por sua vez, um colapso moral, espiritual, familiar. E Deus encontra no meio de um povo um remanescente que se coloca num lugar de intercessão. E nós falamos sobre o profeta Abacuque, vocês lembram disso?
Sabendo ele do juízo de Deus sobre os povos da terra, Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E nós falamos que Abacuque não viu as coisas que ele orou, mas que a oração de Abacuque nos alcança até os dias de hoje. Embora Abacuque não viu os frutos da sua oração, a igreja apostólica no Novo Testamento de Atos 2, o mover de avivamento que aconteceu naquele lugar, chegou até nós hoje. Amém? Nós falamos também que o avivamento, primeiro ele começa de modo pessoal, depois de modo familiar, congregacional e depois a nível social. Nós falamos que temos que aprender a orar a Deus sobre as demandas das nossas próprias orações. Por que algumas orações não são respondidas, não é? Falamos que Abacuque clamou tanto para que Deus agisse em favor daquele povo, mas Deus já havia determinado um juízo para o seu povo, então aquela oração não seria respondida. Até que Abacuque perguntou para Deus por que Deus não respondia. E Deus então enumera os pecados de Judá e anuncia o juízo. Então a intercessão é o ponto básico, inicial de um avivamento. Porque você só intercede quando você entende que há necessidade de oração. Quando você entende que só Deus pode agir. Só Deus agora é quem pode resolver. Só Deus agora é quem pode fazer. Nós tiramos esse poder dos homens, dos governos, da presidência, da política, dos pastores, dos líderes evangélicos e colocamos agora em Deus esse único lugar. Você está comigo? Então isso foi um pouco do que nós falamos na semana passada sobre uma vida de oração e um avivamento a nível pessoal. Claro que não falamos tudo que gostaríamos, mas já foi alguma coisa e você pode conferir aí na internet. Hoje, a gente vai falar sobre um outro ponto importantíssimo do avivamento. Aqui, o que nós lemos, vocês percebem semelhança com o que Deus falou com Abacuque? Percebem? Novamente o povo de Deus se afastou do Senhor, novamente o povo de Deus gradualmente vai se afastando da palavra, vai tomando o costume de povos pagãos, vai se assemelhando com o povo que não conhece a Deus, né? E a gente viu aqui que começou com o último rei de Israel antes do cativeiro. O próprio rei do povo se revolta e se rebela contra Deus. Quando aquele rei se rebela, os sacerdotes se rebelam. Depois dos sacerdotes, o próprio povo se rebela. Então a Bíblia diz que Deus enviou inúmeros profetas de madrugada. Deus enviou inúmeras palavras. Deus enviou inúmeras chances. Mas a Bíblia diz que a maldade do povo só aumentava ainda mais. A transgressão do povo só aumentava ainda mais. Até que está escrito: não houve mais remédio algum. Então, quando o autor está dizendo não houve mais remédio algum, é porque Deus vai partir para uma medida extrema. Amém? E vocês vão me perguntar: pastor, o que isso tem a ver com avivamento? Tudo. Tudo. Porque quando as pessoas entram em colapso, quando uma nação entra em colapso, quando o próprio povo de Deus se perde da palavra, quando Deus entrega ao homem a si mesmo, irmãos, é aí que eles sentem a falta que Deus faz. Deixa eu aproveitar para te dizer uma coisa. Eu acredito que muitos de nós ainda não sentimos a falta de Deus. E eu espero que isso nunca aconteça com nenhum de nós. Amém? Espero que isso nunca aconteça com nenhum de nós. Mas a ausência de Deus, inclusive da sua misericórdia, do seu favor, entregando o homem a si mesmo, irmãos, essa sensação de abandono é desesperadora. E Deus entregou o povo a si mesmo num cativeiro que duraria quantos anos? 70 anos. Agora vá comigo para Neemias 8, verso 1. Neemias, logo depois aí de Esdras, 8, verso 1. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça,
diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva, ou seja, desde o amanhecer, até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbandana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, Esdras, sacerdote e escriba, os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Coisa linda. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, porque o povo estava pranteando, berrando como se fosse o fim. E não estejais contristados. Então o povo se foi a comer e beber e enviar porções, e se alegraram grandemente, porque tinham, diga comigo, entendido as palavras que lhes foram explicadas. Diga amém. Diga, eu profetizo isso sobre a Manancial. Quando o povo foi para o exílio, e lá ficaram por 70 anos, a palavra de Deus se tornou escassa. Não havia culto, não havia templo, não havia sacerdote. O povo se afastou de Deus primeiro porque quis, e depois se afastou de Deus porque Deus se afastou deles. Amém? Mas Deus tinha um plano, diga comigo, Deus tinha um plano. Amém? Deus não rejeita o seu povo para sempre, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. E dentro do plano de Deus, quando não tinha mais remédio nenhum, o único remédio era o quê? O exílio. Deus sabia que nos anos de cativeiro do exílio, o povo se quebrantaria e voltaria a buscar ao Senhor. Diga comigo, Deus não erra nunca. Quando o cativeiro termina e o povo volta para Jerusalém, acontece a reconstrução dos muros. Você pode ler o livro de Neemias depois. O povo consegue reconstruir os muros e eles agora é que pedem ao sacerdote. Na verdade é o escriba. Escriba era a pessoa que fazia cópias da lei de Deus. A Bíblia naquela época, a Torá e os profetas e os salmos eram colocadas em rolos. Vários rolos. Escribas eram aqueles que faziam as cópias dos rolos. Eles viviam para fazer as cópias dos rolos. Então o povo pediu a um escriba, por favor, lê a lei do Senhor para a gente. Explica isso para a gente. O que eles estão dizendo? A gente quer aprender a palavra. A gente quer entender a palavra.
A gente quer obedecer a Deus. O povo começa a clamar pela palavra. E esse aqui é um segundo aspecto fundamental e poderoso de um avivamento. É quando o povo de Deus começa a desejar a palavra. É quando os líderes começam a pregar o quê? A palavra. E não pregar imaginação da cabeça, mas eles simplesmente começam a explicar o que está escrito. E você veja que não era apenas Esdras, os levitas também começavam a ensinar o povo, explicando, olha, isso aqui significa isso aqui significa aquilo. Porque eles leram da hora que o dia amanheceu até meio-dia. Imagine, da hora que o dia amanheceu até meio-dia, a gente aqui lendo Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios, lendo alguns profetas, lendo os Salmos, lendo Provérbios. O povo estava sedento de entender. Então não havia só uma leitura religiosa e formal, mas havia explicação da palavra. As pessoas queriam entender o que estava escrito. E eles, amados, a Bíblia diz que quando a palavra era lida e explicada, eles começavam a chorar. E por que eles choravam? Porque eles começaram a entender o porquê do cativeiro. Começaram a entender como Deus foi compassivo. Quantas oportunidades o Senhor não deu. Quantos avisos, quantos profetas, como Deus havia insistido neles. E o povo começou a prantear, só que era uma voz de lamento. De modo que os levitas começaram a dizer, o tempo de lamento já passou. Tempo de avivamento não é tempo de lamento. Tempo de avivamento é tempo de celebração a Deus por sua palavra. O povo não entendia, eles só choravam, só de ouvir a palavra. E os levitas começavam a passar no meio do povo, dizendo, não chore não, se alegre, esse dia é consagrado ao Senhor. E aí nasce a expressão, a alegria do Senhor é a vossa força. O que os levitas estavam dizendo para o povo? Deus está alegre com esse dia. Deus está alegre porque vocês buscaram a palavra. Deus está alegre porque vocês entenderam a palavra. E essa alegria do Senhor vai fortalecer vocês. E aquela voz de lamento foi substituída pelo gozo e pela alegria do Senhor. Não existe avivamento sem um reabibliamento. Não existe avivamento sem que a palavra de Deus ocupe um lugar de soberania. Não existe. Avivamento não é choro. Avivamento não é barulho. Avivamento não é grito. Avivamento é a palavra de Deus ocupando um lugar de soberania na minha e na sua vida. E como aquele povo começou a pedir a Deus a palavra. Senhor, me dá a tua palavra. Deus respondeu. E daquele dia em diante, houve grande gozo no meio dos filhos de Israel. Amém, queridos? E agora aplicando para a nossa própria vida, aplicando para a minha vida e para a sua vida. O que os períodos de dificuldade, o que os períodos longe de Deus te ensinaram? O que esses períodos te fazem sentir hoje? O que você tem pedido a Deus hoje? Olha o que é avivamento. Enquanto para algumas pessoas e denominações, avivamento é pedir a Deus um carro novo, uma casa nova. Aqui o povo gritava pela palavra de Deus. Nada contra um carro novo, nem uma casa nova. Mas aqui o povo gritava pela palavra. Eles queriam entender a palavra. E o povo que estava à frente tinha condição de ensinar as escrituras. Você está comigo? O povo que estava à frente tinha condição de ensinar a palavra. Eram destros no ensino, sabiam dominar as escrituras. E se eu e você que queremos uma vida avivada, primeiro a nossa vida de oração tem que ser alcançada com avivamento. Pastor, eu não sei orar não, eu vou te ensinar como é que você vai orar. Começa orando por quem não pode orar. Começa orando por quem não conhece Jesus.
Começa orando pelos povos não alcançados. Começa orando pelos povos flagelados. Começa orando pela janela 1040. Começa orando pela igreja perseguida. Quando você começar a orar pelos seus irmãos, por aqueles que de fato precisam de uma intervenção de Deus, o seu coração vai se aproximando do coração de Deus. Os seus problemas vão ficando pequenininhos. E à medida que você se envolve na intercessão, você está buscando o reino de Deus, querido. E segundo Jesus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Pastor, eu ajoelho para orar, eu não tenho vontade de orar. Talvez haja um bloqueio, você não foi ensinado. E talvez haja até interferência de demônios manipulando a sua mente, que talvez já esteja doutrinada. Mas eu quero te dar esse exercício de começar a orar por uma igreja que não tem teto, não tem parede, não tem louvor. Uma igreja que precisa das minhas e das suas orações. São meus e são seus irmãos. E se você começar a orar por esse povo, você vai ver que o Espírito Santo vai pegar junto com você na sua oração. Porque é do interesse de Deus que nós oremos uns pelos outros, amém? É do interesse de Deus. Começa a orar pelas coisas que Deus se interessa. Começa a orar pelas coisas que você sabe que Deus está envolvido diretamente. Depois disso, querido, começa a clamar a Deus para Ele abrir a palavra para você. Faz disso uma reza. Senhor, abre a palavra para mim. Abre a palavra para mim. Eu não quero só olhar para a palavra e não entender nada. Abre a palavra para mim. Me dá a revelação da palavra. Por anos, essa foi a minha oração. Anos. Desde 2007 até mais ou menos 2020 na pandemia. Eu orava dessa forma: Senhor, abre a palavra para mim. Abre a palavra para mim. Abre a palavra para mim. Eu não quero ver o que todo mundo vê. Eu quero ver o que o teu Espírito tem para me mostrar. Abre a palavra para mim. Irmão, sabe aquela palavra da insistência? Aquele que bate recebe, aquele que busca encontra. Pronto, foi desse jeito que eu fui com Deus. Foi desse jeito que eu fui com Deus. E Deus abriu a palavra para mim. E não é porque eu sou pastora para pregar, não. É palavra para me alimentar. Eu dou o rebanho daquilo que eu me alimento. Mas é a palavra para me alimentar. Eu falava: Senhor, eu não vou ser pregador de YouTube. Eu não vou reproduzir o que os outros estão pregando. Eu quero algo lindo da tua palavra. Abre, eu sei que por trás dessas letras tem coisas que eu não estou enxergando. E são essas coisas que eu quero. Eu não quero só ler que Moisés abriu o mar. Eu quero entender o que aconteceu naquele dia. Eu quero o teu Espírito comigo. Eu não quero ler só que o Espírito Santo desceu em Atos 2. Eu quero saber como foi aquele dia. O que as pessoas sentiram. Eu quero sentir o que esse povo sentia. Fome e sede pela palavra. Isso é base de avivamento. Base de avivamento. Base de avivamento. E eu já falei aqui na igreja uma vez. Esses dias eu falei ao vivo numa live sobre isso. Uma pessoa falou assim: glória a Deus, pastora, que palavra. Eu falei assim: irmã, amém, que a irmã recebeu. Mas não é que palavra. A única coisa que eu fiz foi pregar a mesma Bíblia que está na sua mão também. O problema é que nós hoje temos muitos enfeites em cima das escrituras. E quando alguém prega só a palavra, a igreja faz uau! Como se aquilo fosse algo assim fenomenal. Na verdade, o meu trabalho, eu sei que isso faz parte do meu ministério, é tirar o que se colocou em cima da palavra. Tirar, eu sei que é um ministério de retirar pedras. É como se a palavra de Deus estivesse no chão. Tivesse um bocado de tijolo em cima e pedras pesadas. E o meu ministério é tirar as pedras para que o povo ache a palavra. Não existe avivamento se não houvesse desejo no seu coração. Não existe avivamento se você não colocar a palavra de Deus no lugar que ela tem que ser colocada. Não existe. A palavra de Deus não é para estar nas suas costas. A palavra de Deus não é para estar na frase da sua blusa ou do seu carro. A palavra de Deus é para estar no seu coração. É aí que a palavra de Deus tem que estar.
E se você deseja avivamento, avivamento é dar vida àquilo que está morto. É vida outra vez. Seria a melhor tradução da palavra avivamento. É dar vida outra vez. Dar vida de novo. É vida recorrente. Eu não me entendo de energia elétrica, mas eu vou me ousar falar aqui. Vocês me corrijam se eu estiver errada. Como que chama, Emerson, um circuito onde a energia fica o tempo todo funcionando? Um circuito onde a energia não para. Retroalimentação. Obrigado, meu filho. Amém? Meu filho, viu, gente? Glória a Deus pela vida do meu profeta aqui. Se retroalimenta. É vida sobre vida. É palavra sobre palavra. Não tem buraco, não tem fragmento. Você está comigo? E é isso que precisa estar na sua vida. A palavra de Deus te corrige, é a mesma que te consola, é a mesma que te liberta, é a mesma que passa o prumo em você, é a mesma que perdoa seus pecados, é a mesma que dirige a tua história. A mesma palavra. A mesma palavra que te dá uma surra de correção, é a mesma que te levanta com poder e autoridade, a mesma palavra. A palavra de Deus funcionando sem ter nada que a impeça. Avivamento. As pessoas têm uma ideia de avivamento do que o povo fala na internet. Mas existe um avivamento que é o que a Bíblia diz. Não existe avivamento que um povo não senta para aprender a palavra. Não existe. Não existe avivamento sem paixão pelas Escrituras. Não existe avivamento sem a palavra de Deus ocupar o lugar que deve no meu e no seu coração. E eu quero te fazer uma pergunta. Não me responda, pense. Em que lugar está a palavra de Deus na sua vida? E eu já vou te responder. Ela está no lugar que você abre os olhos de manhã. Se você abre os olhos de manhã e qualquer outra coisa passa na frente do seu olhar, a palavra de Deus não está no primeiro lugar na sua vida. Primazia, primícias diárias. Abriu o seu olho, querido, vai para a palavra. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu também tenho. Mas a palavra que vai alimentar o resto do seu dia, você compreende isso? Se não houver isso, se o diabo te rouba quando você abre os olhos, ele já roubou teu dia. Eu postei ontem lá no Instagram. Eu falei, gente, tem gente que pensa que o culto começa quando a gente chega na igreja. O culto começa quando tu abre o olho, querido. Não importa, alguém está sendo cultuado. No mundo espiritual não existe terreno neutro. Quando você abriu o olho de manhã, você cultuou alguém. Ou a Deus ou a Satanás. Culto é intencional. O que Paulo disse sobre culto? Sobre fazer para Deus. Quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do Senhor. Então a glória do Senhor não é cantar a Ele a glória. A glória do Senhor é o que eu faço. Você está comigo? Não tem aquela canção que diz? Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Minha luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na sua vida? Vai determinar se você tem avivamento pessoal ou não. Amém? Pastor, eu tenho fome e sede por tudo, menos por ler a palavra de Deus. Eu tenho fome e sede por Instagram. Eu tenho fome e sede pelo YouTube. Eu tenho fome e sede pelo jornal das 7 da manhã. Eu tenho fome e sede pelas notícias nos portais de notícia. Querido, isso vai ministrar a tua vida, isso vai ministrar o teu dia, isso vai ministrar o teu tempo. Do que você tem fome e sede?
quando não há mais remédio algum. Como foi o caso de Judá. Quando já não há mais remédio algum. E Deus determina um tempo de exílio. E Deus determina um tempo para que você pense, para que você sinta falta, para que você dê valor. Quando você volta como? Rebelde ou desejando a palavra? Olha para os tempos sombrios da tua vida. E agora que você veio de lá, qual é o seu desejo hoje? Não, pastora, meu desejo é de vingança. Meu desejo é da minha causa na justiça. Meu desejo é disso. Pode observar que os púlpitos das igrejas se encheram disso. E isso encheu as cadeiras, porque os pregadores pregavam o que o povo queria ouvir. Aí uma igreja lotada de pessoas que o pastor ou os líderes pregam o que querem ouvir, isso não é avivamento, isso é ajuntamento. Avivamento é quando um povo senta para ouvir, não o que quer ouvir, mas o que a palavra de Deus diz. Isso é avivamento. Não um ajuntamento de pessoas cujos líderes pregam aquilo que está no seu próprio ventre. Você está comigo? Cuidado com o afastamento gradual da palavra. Satanás não tira a palavra de você de uma vez. Ele vai tirar a palavra de você aos poucos, te distraindo, ou te dizendo assim, eu leio, mas eu não entendo nada. Se você lê e não entende nada, leia até entender. Mas não pare de ler. Vem para o culto, vem para a EBD, amém? Mas leia até entender. Não pule de versículo, não pule de livro, só porque você não entende. Leia até entender. Gere fome e sede da palavra de Deus em você. Aí não leio porque eu não entendo nada. Leia de manhã, de tarde, de noite. Mas eu quero entender. Aí fica parecendo que a unção de Deus, ela não tem um preço. A graça, diga comigo, a graça é de graça. Diga, mas o azeite é para quem compra e paga o preço. Parábola das 10 virgens. Tem coisa que não dá para dividir. Espiritualmente, a unção não se divide. Espiritualmente, a unção pode tocar a sua vida, mas o que eu pago o preço me toca. O que você paga o preço toca você. Você está comigo? A Bíblia diz que aquelas virgens, elas foram pedir para as outras dividirem o azeite. Que as outras pagaram o preço para ter. Qual que é a resposta das virgens prudentes? Vão lá e pagam o preço de vocês e compra o de vocês. Mas sabe qual é a síndrome das igrejas avivadas com muitas aspas hoje? A transferência da minha unção. Vem aqui que eu vou dar minha unção para você. O indivíduo só vive mascando chiclete, prostrado no computador o dia inteiro. E eu vou dar. Primeiro que a unção nem é nossa. A unção é dele. Para começar. Segundo que a unção vem para finalidades específicas. A uns Deus deu para apóstolos, mestres, profetas, pastores e operadores de milagres. Que são os 5 dons ministeriais. Pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas. Então não existe isso. Enquanto a palavra de Deus está sendo pregada aqui, quem está te tocando não é a unção que está sobre mim. Quem está te tocando é a palavra. Nada é sobre quem está pregando, querido. Mas o povo de Deus tem uma facilidade para ter um bezerro de ouro. Meu filho falou sobre isso esses dias. Ele falou assim, mãe, eu fico horrorizado. Digo, o que foi, amor? Ele, mãe, toda vez o povo de Israel cai no mesmo erro. E parece que eles têm um tipo de fascínio por um bezerro de ouro. E de fato é. Isso se estende até os nossos dias hoje. Aí eu estou dizendo para você que o que eu estou pregando aqui, o que está tocando você é a palavra, não sou eu. Eu não tenho problema de receber o seu carinho depois do culto. Nem que você me abrace. Mas a maioria das pessoas, elas não chegam. Muita gente chega para abraçar por carinho. Mas muita gente chega a gente assim, mas eu quero a unção que está sobre você. E eu vou te responder igual as virgens prudentes responderam. Vai lá e paga o preço que eu pago.
É bíblico. Amém? É bíblico. Eu não tenho tempo para estudar, irmão. Eu estudo a palavra de madrugada. E não é da agora não, hein? E não é da agora não. Eu amo a palavra de Deus. E não é porque eu sou mais santa do que ninguém. É porque, para mim, eu tenho convicção que essa é a única verdade para todo mundo físico e espiritual. Não tem nada a ver com pastorado. Pastorado vem por tabela, é responsabilidade. Mas ela me alimenta. O que te alimenta? Não cai nessa de que a minha unção vai para você. Não é assim que funciona, não. É o avivamento no teu secreto. Amando a palavra. O meu exemplo pode te abençoar. Hoje eu estava comentando com a Deise, a esposa do Mateus, o exemplo de uma pastora que abençoou demais a minha vida com o exemplo dela. Pensa na mulher que me abençoou. Pastora Kenny Arruda, da Arca Church em Jacksonville, na Flórida. Ô mulher de Deus! Irmãos, os processos que aquela mulher passou, eu ficava assim, Jesus Cristo, nunca que eu passe isso aí não. Isso aí é sangue de barata, não é o sangue de Jesus não. Eu não passo isso não. Anos depois, ó eu lá. Porque exemplo influencia. Muitos dos lagares que ela foi pisada, eu fui também. Então, exemplo influencia, mas a unção que está com ela está lá na Flórida. Você está comigo? O que Deus tem para mim está aqui. E o que Deus tem para você está aí, dentro de você. Esperando a palavra de Deus ativar. Amém? Ame os exemplos, mas não crie bezerros de ouro com ninguém. Ame os exemplos, mas não crie bezerros de ouro com ninguém. E coloque a palavra de Deus no lugar de honra. Uma coisa vocês podem saber, que os pastores dessa igreja vão fazer de tudo para que a palavra seja pregada para você o mais simples possível. Se precisar desenhar, a gente desenha. Para que você entenda a palavra. Esse é o nosso objetivo e missão. Agora vai o teu desejo. Você precisa querer. Mas sabe o que muita gente não quer? Ou só quer momentaneamente? Porque as pessoas não querem a palavra para viver, elas querem as palavras para pregar. E muitas dessas tais pregações nem são com o objetivo de salvar as pessoas, mas de alimentar o próprio ego. Como que eu vou pregar para alimentar as pessoas se nem aquele processo do avivamento da oração eu vivo? Eu não oro pela igreja perseguida. Eu não oro pelos meus irmãos. Como que aquilo que eu prego é para abençoar a sua vida? Não. Aquilo que eu prego é para aumentar o meu ego. Amém? Diga comigo assim, eu não vou esperar. Me dá conta que eu não tenho azeite. A partir de hoje, eu vou pagar o meu preço. Mas Deus vai abrir a palavra para mim. Você pode fazer um gesto profético comigo? Pegue sua Bíblia, bota na sua cabeça. Irmãos, eu estou dizendo para vocês o que eu fazia. Vocês não querem meu exemplo? Pois faça. E diga comigo, Senhor, eu quero que essa palavra entre na minha vida, na minha mente, no meu coração, que ela saia tirando tudo quanto é pensamento errado. Pai, faz a tua palavra descer, faz a tua palavra entrar, deixa a tua palavra descer como fogo, queimar tudo que precisa ser queimado. Eu não quero mais nada de hoje em diante, eu quero a tua palavra. É isso aí. Amém, querido? Então aprenda uma coisa. Para a gente terminar. Quando o noivo chegou, vocês vão se assustar. Mas depois eu boto o band-aid. Quando o noivo chegou, diga assim, as bichinhas das outras virgens tinham até ido pagar o preço. Mas não deu tempo. Elas eram virgens, e a palavra virgem na Bíblia é uma alusão à igreja. Ali são duas igrejas. Você está comigo? Quando a igreja de verdade
Fala a verdade para a igreja que não pagou o preço. Essa é a igreja do que a minha unção eu dou para você. Você não faz nada, fica mascando chiclete trabalhando o dia todo. E de noite, quando você chega em casa, você está cansado. Dá um beijinho nos seus filhos, vê alguma coisa na televisão e dorme. É lícito. Esse tipo de igreja que não tem avivamento, quando se der conta que precisa do azeite, o noivo chega. E eu quero te dar uma dica. O noivo não chegou ainda. Você não está numa igreja que não tem azeite. Irmãos, a gente pode não ter ar-condicionado. A gente pode não ter muito dinheiro na conta. Vocês podem não ter pastores experientes com know-how de 30 anos de ministério. Mas se tem uma coisa que essa igreja tem, é azeite de Deus sobre nós. A gente pode não ter muita coisa, experiência, anos de ministério e tudo mais. Mas unção a gente tem. Isso significa que dá para você pagar seu preço. Dá para você começar agora. Dá para você sair dessa inércia. Amém? E como diz meu filho, a palavra lhe retroalimenta. Você está comigo? Para terminar, a palavra de Deus só vai ter um lugar de honra na sua vida quando o que toma esse lugar sair. A palavra de Deus só vai ter lugar de honra na sua vida quando o que toma o lugar da palavra sair. Eu vou dizer de novo. A palavra de Deus só vai ter um lugar de honra na sua vida quando o que toma esse lugar sair. Você está disposto? Você quer oba-oba ou você quer um avivamento? Oba-oba não vai ter. Mas o avivamento essa igreja vai encontrar. E vamos pagar o preço que for preciso pagar. Você está comigo? O que é que está tomando esse primeiro lugar da sua manhã? Qual é o teu primeiro pensamento? O que é que tem as primícias da tua vida? Ou quem é que tem essa primícia? Aonde está o seu coração? Há um preço para pagar. A Ana Paula Valadão, ela canta: ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita. O caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Você está disposto? Eu preciso te dizer uma coisa, até para aqueles que já buscam a Deus há mais tempo. Quanto mais a gente anda com Deus, mais o nível de renúncia vai subindo. Quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais o preço vai ficando mais alto. Porque Deus vai te colocando em lugares de responsabilidade. Deus vai te colocando em lugares de honra. E isso vai pedindo de você quebrantamento, humildade, discernimento, sabedoria. São vários testes que a gente passa com Deus. Vários. Eu tenho plena consciência dos testes de Deus em minha vida. Plena consciência. Eu sei quando Deus está me testando, provando o meu coração. A Manancial faz 7 anos no ano que vem. Foram 7 anos de teste. Eu preciso dizer a mesma coisa para você. Os céus estão te olhando. Deus está testando e provando a sua fé. Deus quer te promover. Deus não pediu Isaac para Abraão para fazer de Abraão o piolho da fé, mas o pai da fé. Qualquer coisa que Deus te peça é porque Deus quer te aumentar. Qualquer coisa que Deus te peça é porque Ele quer te fazer crescer. Ele quer te fazer aumentar.
alguém aqui com fome e sede da palavra? Alguém aqui como esse povo que pediu a Esdras, lê a palavra para mim? Temos levitas nesse lugar dispostos a ensinar a palavra uns aos outros? Se nós temos tudo isso, nós já temos a semente de avivamento. Temos intercessores nesse lugar. Uns recentes, outros mais antigos, né, mãe Isabel? Mas nas mesmas pisaduras. Se coloque de pé. Quem quiser vir após mim, negue-se a